Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos ao canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai fazer a aula 5 desse projeto MERN, usando Mongo, Express, React e Node. E a gente vai construir esse projeto aqui completaço, listando aqui os lugares, tendo login. Em cada um dos lugares a gente tem as fotos, a gente abre mais fotos, tem muita coisa maneira. Expliquei tudo isso lá na aula 1 e até agora a gente já conseguiu construir o cabeçalho, a gente já fez a tela da home, falta pegar mais coisa lá no banco de dados, mas a gente já fez a tela de login, a tela de registro, a gente já criou a nossa API para fazer esse login e na aula de hoje a gente vai fazer essa parte do login persistente. Então, depois de você fazer o login, você dá um F5, você tem cookies ali que guardam essas informações de login. Então, se quiser aprender, assim como em todas as aulas, assiste até o final que o conteúdo tá irado. Antes da gente começar, lembra daqueles avisos e pedidos. Pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. O pedido é o like. Se inscrever e clicar no sininho vai te ajudar, porque nas próximas aulas você vai conseguir, você vai poder ser avisado e aí você não vai perder nenhuma delas. E lembra também que aqui na descrição a gente vai ter vários links que vão te ajudar. O primeiro link é sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador. Segundo link, um mini curso gratuito sobre desenvolvimento Full Stack. E o terceiro link são os arquivos que a gente está usando aqui. Vai ter link do Drive, link do GitHub também. Então é só você pegar esses links da descrição e aí você vai conseguir fazer tudo que a gente está fazendo aqui. Show de bola! Como eu falei, até a aula 4 a gente construiu isso daqui. No finalzinho da aula 4 a gente estava aqui no teste3, teste3.com, teste3, login. Beleza, ele logou aqui, ó, mudar a senha, tá lá direitinho o usuário, se eu venho para cá, ó, tá lá no account, tá aqui, vou lá na home, ainda tá o mesmo usuário, só que qual o grande problema? Se eu dar um F5, pronto, ele perdeu essas informações do usuário, eu não tenho uma seção ali daquele usuário e qualquer coisa que ele faça, se ele sair e voltar, ele vai perder isso daqui. Como é que a gente vai criar esse login persistente? A gente vai usar os cookies. E cookies, ó, F12, nada mais são do que dados que estão sendo armazenados no seu navegador. Então você vem aqui em Application e a gente tem aqui, ó, Cookies. E Cookies está lá na parte de armazenamento. Então, ó, aqui no 5174, que é onde eu estou ali agora, seria o domínio onde eu estou, não tem nenhuma informação sendo armazenada. Mas pare e pensa. Quando eu vou fazer um login, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essas informações desse usuário, então, essas informações que a gente está usando, o ID do usuário, o nome dele, a senha eu não preciso, mas o e-mail dele, essas informações são úteis para mim. Eu posso querer, por exemplo, assim que ele logar e entrar aqui na conta, eu quero mostrar o usuário tal está logado com e-mail tal, e aí faz o logout. Então eu quero guardar essas informações. Onde que eu tenho que passar essas informações? Eu tenho que jogar isso aqui, guardar essas informações ali nos cookies. Só que eu não posso jogar abertamente essas informações. Então a gente deixa essas informações encriptadas. E a gente vai usar um pacotezinho, uma biblioteca para fazer isso daí para gente. Então, resumidamente, a gente vai pegar essas informações, toda vez que eu fizer um login, a gente vai mandar isso daí para os cookies do meu navegador e repara, toda requisição que for enviada por aquele usuário vai ter no cabeçalho daquela requisição os cookies que estão sendo enviados. Então, eu sempre consigo autenticar. Então, por exemplo, ele vai estar tentando criar uma acomodação. E aí, ele vai criar uma acomodação para aquele usuário. Aí eu vou ver, esse usuário está logado? Ele pode criar uma acomodação naquele usuário? Como é que eu vou ver isso? Porque toda requisição que ele vai fazer vai estar lá naqueles cookies dizendo, ó, esse é o usuário que está tentando fazer essa requisição. Então, por exemplo, a gente está aqui, ó, network. Vou tentar aqui, ó, teste3, teste3.com, teste3, login. Tá lá, ó. Tá aqui a nossa requisição que a gente acabou de enviar. Então, ó, requisição de login. A resposta dela foi name, e-mail e o ID, as informações que a gente quer pegar. E repara, os meus headers, então o que foi enviado nessa minha requisição, tá lá, para onde eu mandei, foi um post, a resposta lá deu um ok, e aqui ele tem, ó, response headers e tem o request headers, são cabeçalhos, que isso daqui a gente não entrou, isso daqui foi tudo feito automaticamente pra gente, mas quando a gente colocar cookies ali, todas as novas requisições vão ter no request headers aqueles cookies ali. Então a gente vai conseguir usar isso daí nas outras requisições. Beleza, foi um pouquinho de contexto para a gente ver o que a gente vai precisar fazer. Então a gente volta para cá, estamos aqui no nosso REST-BNB aula, beleza. Aqui a gente não vai ficar muito na tela de login, a gente vai lá porque todo login está certo, mas a gente quer vir aqui, ó, users, routes, onde a gente tem, quando a gente faz um post em login, perfeito, o que a gente faz? A gente conecta com o banco, pega as informações do body, cria o nosso usuário lá no banco,
Na verdade, ele encontra o usuário lá no banco, que é um login, não é um cadastro que a gente está fazendo. Ele está pegando aqui, ver se existe esse documento, senão o usuário não é encontrado. Vê se a senha está batendo, pega essas informações ali, ó, e devolve isso daqui. Então aquela resposta que a gente tinha visto, essa daqui, ó, esse response, está exatamente com o que a gente está pegando aqui, ó. Então esse é o JSON que ele está pegando. Senha está certa. O que a gente vai ter que fazer agora? Passar algumas informações a mais. Então quando a senha estiver certa, além de mandar essas informações, eu quero colocar cookies ali nessa minha resposta também. Então vamos fazer isso daqui. New Terminal, e aqui eu já estou com tudo rodando no npm run dev, tanto no front quanto no back. Vamos lá, a gente vai dar um npm i em JSON Web Token. E toda vez que a gente instala uma biblioteca, um pacote que seja, um framework, você pode vir, ó, npm JSON Web Token. E você entra lá e você vai ter toda a documentação disso daqui, como é que você usa, como é que você instala, o que ele faz, quais são as opções, quais são as configurações, é sempre bom. Mas quando a gente está aqui na aula, eu dou uma resumida nessas paradas para trazer para vocês não precisarem ficar lendo. Mas sempre que você, eu quero fazer um negocinho diferente, vai lá que você vai ver as diferenças ali do que você pode fazer. Beleza, a gente instalou, vamos agora importar isso aqui no nosso projeto. Então, ó, Ctrl Home, vou chegar aqui, ó, Import JWT, para a gente ter uma abreviação, from JSON Web Token. Beleza. Vou dar uma minimizada nesses aqui, nesse get, nesse post, agora a gente está aqui no login. E aqui eu vou abrir um pouco. Então aqui a gente está usando isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, na verdade não vou colocar dessa forma. Vou trocar esse operador ternário que a gente tinha colocado e eu vou colocar, porque o operador ternário faz muito sentido quando a gente tem pouca informação. Então tinha duas coisas que eu estava fazendo, mas agora eu vou dar uma desenvolvida aqui, então faz mais sentido a gente ficar dessa forma. O que a gente tem que fazer? Const token, que é justamente aquele valorzinho que eu vou jogar lá para os meus cookies, para aquele meu armazenamento. E eu vou chamar ele de token. Ele vai ser o quê? Um jwt.sign. E aqui a gente tem que passar algumas informações. Então, passando aqui por cima, ele já me mostra que eu vou ter que passar um payload e outras coisas ali, ó. Então, secret or private key, e depois options, e depois eu tenho outras coisas. Tudo isso eu consigo ver aqui também, ó. jwt.sign. Tá aqui, ó. Ou só o sign, né? Sign. Suba aqui um pouquinho, que tem coisa mais em cima. Aqui, jwt sign. Posso dar um payload, uma chavezinha, que aqui vai ser parecido com aquela parte de criptografia que a gente tinha dado a palavra ali, um hash, um salt, naquele caso, para ele usar, que seria uma palavra-chave, que a gente vai ter um secret or private key, e a gente guarda isso daqui. E aqui, ó, opcional, eu posso dar opções, que ele lista aqui as opções, e depois uma callback. Se eu colocar uma callback, ele vai tratar isso daqui como algo assíncrono. Se eu não passar essa callback, ou seja, passar só esses dois, isso daqui vai ser de forma síncrona. Então, a gente tem essas duas formas de fazer. Beleza, vamos voltar para cá. O que a gente quer passar? Qual que é o payload? O que eu quero trazer ali como objeto? É esse objetozinho daqui, ó. Ctrl X. A gente vai dar um const new user obj, por exemplo, igual a isso daqui. A gente tem essa informação. Aqui a gente passa ali para não mudar nada do que a gente estava fazendo. Eu quero criptografar, ou seja, eu quero criar esse token encriptado ali e jogar no armazenamento de cookies. Vírgula, qual que vai ser essa minha palavra-chave? Vamos colocar, sei lá, tudo em maiúsculo, que vai ser uma palavra-chave, secret key. E aqui a gente vai ter que pegar isso aqui de algum lugar. E aí seria interessante a gente ter isso aqui lá no nosso const, isso aqui do nosso process.env. Beleza. E aí a gente sabe que para isso daqui funcionar, a gente tem que dar aquele import.env/config. Beleza. Que nem a gente tinha feito aonde? Aqui, no index.env-config, ele configura e a gente pode pegar variáveis ali que a gente estava usando. Acho que no DB a gente fez isso também. O MongoURL. Show de bola. Tá tudo certinho. Então a gente pegou process env, então a gente tem que colocar isso aqui lá no env. E aqui, coloca qualquer coisa. Eu vou chegar lá e vou fazer isso aqui, ó. Igual a dar uma batida no teclado. Porque você precisa ter um secret key seu para você poder encriptar isso daqui. Como vai ser isso aqui? Não vai fazer diferença. O importante é você ter isso daqui. Mas beleza, vou pausar aqui, daqui a pouco eu volto. Show! Tá lá no meu env, que tem outras informações também. Show de bola. A gente passou o nosso sign,
beleza, e ele está fazendo isso de uma forma síncrona. E aí o que a gente vai passar aqui agora? Aqui eu só estava falando, ó, resposta mando JSON. Só que a gente sabe que a gente pode passar outras coisas. Por exemplo, eu posso dar o status, posso passar também ponto cookie. E eu posso colocar aqui o que eu quero colocar ali como cookie. Então o que ele vai fazer? Vai criar esse meu token. A gente pode até console, se a gente quiser, console.log, que vai aparecer no nosso terminal, o nosso token. E aí, ó, uma forma interessante de fazer é assim, que ele vai colocar, o que isso aqui significa? É isso aqui, ó, a chave token com valor token. Então a gente consegue ver aqui de uma forma de objeto, e ele vai mostrar isso aqui pra gente. A gente pode mostrar o nosso secret aqui também, isso daqui não é nenhum problema aqui mostrar isso daqui para vocês, e depois ele vai colocar ali se der tudo certo. A gente pode também depois colocar em try catch se tiver alguma coisa dando errado ali também. Mas ó, new terminal, onde é que ele está rodando? O backend está rodando aqui, e aí vamos tentar dar esse post no login, ele vai ter que dar o console log pra gente. Vou voltar para cá, F5, vou chegar aqui, vamos descer aqui, teste3, teste3.com, teste3. Login. Deu o login ali certinho, ó. Beleza, logou. Aqui deu certo, então não deu problema nenhum ali com a nossa requisição, ó. Mesma resposta que ele tinha. Volto para cá, ó. Ah, criou um token. Olha lá, bonitão, um negócio gigantesco que ele trouxe ali pra gente. Tá aqui o nosso JWT, Secret Key, o token ali do jeito que a gente quer. Perfeito. E o melhor de tudo, se eu vier aqui no nosso headers, agora, ó, olha a diferença. Set cookie. Então tem isso daqui tanto no meu response header, agora só no response header, né? Porque ele não tinha antes. Mas todas as próximas requisições que eu mandar vão ter isso daqui, ó. Tá tudo ali bonitinho para eu pegar, ó. Application cookies. Vou dar aqui uma atualizada. E aí ele não apareceu aqui. Ele deveria aparecer aqui, então tem alguma restrição. A gente viu que deu certo. Ele colocou aqui na própria requisição. Então tá lá no set cookie, criou. Só que por algum motivo isso daqui não está sendo armazenado. Então tem alguma coisa bloqueando isso daqui. E esse bloqueio está sendo feito porque a gente está conseguindo... Ah, não, aqui eu fui pro gabarito. Mas a gente está conseguindo puxar informações, comunicar ali com o back, que a gente tinha feito nessa parte daqui, ó, usando o course. Ele matou isso daqui pra gente, só que ainda tem um problema. Por quê? Aqui a gente consegue fazer essas requisições, mas eu não consigo armazenar os cookies quando eu estou em domínios diferentes. Então eu tenho que permitir isso daqui. Duas formas. Lá no nosso front, eu vou ter que chegar e eu vou ter que dizer para ele o seguinte, falar, ó, aqui a gente definiu o base URL e eu vou ter que colocar, ó, with credentials e eu vou ter que dar aqui um true, que eu estou dizendo que eu estou autorizando o usuário assinar quando a gente estiver usando isso daqui. E a mesma coisa tem que ser feita aqui no nosso back. Então no front eu estou falando, beleza, vou fazer esse pedido ali com credenciais e aqui no back, onde a gente está no nosso index, onde a gente tem aqui o course, eu tenho que dizer que, mesma coisa, passar ó, credentials, eu vou poder autorizar e eu vou ter que dizer agora qual vai ser a origem dessa minha requisição. Antes eu estava só colocando course, ele estava aceitando de qualquer origem. Agora eu vou ter que especificar qual é a origem, mas a gente sabe. Eu quero fazer daqui, ó, desse localhost 5174 que a gente está rodando. Então beleza, vou voltar para cá, a gente vai abrir ó, um objeto que vai ser origin, e aqui a gente vai colocar http, localhost 2.5174. Beleza? E aqui a gente vai ter credentials e aqui a gente vai colocar true. Então são as duas coisas que a gente está passando. A gente diz quem vai fazer essa requisição, a gente está dizendo, ó, pode colocar as credenciais ali. E agora, já deu a reiniciada ali, nosso servidor. Vamos tentar aqui e tá tudo certo. Token. Ah, aqui faltou o token. Aqui é um par, né? Eu estou dizendo qual que é a chave e qual que é o valor dela. Beleza, corrigimos isso daqui também. Volta para cá, desce aqui um pouquinho, ó, F5, limpou ali. Não tenho ele. Ah, no network tem as coisas que ele teve que carregar. Vem aqui, teste3, teste3.com, teste3. Login. Deu certo. Fez ali a minha resposta. Vem aqui, set cookie. Tem ali o cookie. Tem aqui o response. E agora, application. Perfeito. Já resolveu ali o nosso problema. Então tá lá, o token aqui no localhost 5174, tá aqui. E se eu der um F5, ó, ele perdeu ali o usuário, mas ele não vai perder esse meu token. Então ele está aqui para expirar nessa minha sessão. A gente consegue configurar isso para expirar em 15 minutos, em um dia, em uma hora. Você consegue mexer isso, ó. Tem aqui, acho que é o expires in. Isso, expires in, você consegue dizer direitinho o que você quer. Se você não colocar, ele vai deixar ali na sessão. Mas agora a gente consegue fazer o quê, ó? Quando eu entro aqui na minha aplicação e não tem ninguém logado, o que eu posso fazer? Procura lá para ver se tem um token. Tem um token? O que eu vou fazer?
vou carregar já esse usuário só do token que já está ali criado. Mas o primeiro passo a gente já fez, que foi colocar esse cookie ali. Então, show. Bora fazer isso daqui. Quando eu logo, e onde é que eu tenho essa minha informação? Aqui a gente já resolveu isso aqui, então, ó, Ctrl Delete, Ctrl Shift Del, foi mal, usei o errado. E aqui a gente pode fechar isso aqui por enquanto, ali já resolveu. No login, não. No app, beleza. É aqui onde a gente tem essas informações do usuário. A gente está fazendo isso de uma forma mais global. Diego, essa daqui é a melhor forma de fazer isso? Não. A melhor forma de fazer isso vai ser usando context, ou contexto. Mas mais para frente a gente vê isso. Nessa aula de hoje a gente está resolvendo algumas coisinhas ali do back, e isso vai ser front. Mas basicamente a gente vai tirar essas informações aqui do app e vai deixar num contexto mais global. Pensa na palavra contexto. Por exemplo, você está numa conversa ali e você não tem contexto do que estava sendo falado ali. É basicamente isso. O que é um contexto? Conjunto de informações ali que quando você entra naquele contexto ou quando você recebe aquele contexto, você consegue compartilhar daquelas informações. Quando eu falar disso daí vai ficar mais claro, mais aplicável, mas a gente vai usar isso para tirar tudo que a gente está fazendo do usuário daqui e a gente tem esse contexto das informações do usuário que vão ser usadas ao longo ali do nosso projeto todo. Show! Vamos chegar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero, toda vez que eu inicializei ali meu app, foi montado o meu componente, eu quero fazer essa pesquisa, eu quero ver. Eu quero fazer uma requisição, na verdade, lá para a nossa API, e nessa nossa API eu quero buscar alguma coisa. O quê? Um usuário. Como ele vai pegar esse usuário? Vai ver se eu tenho um token nos meus cookies, e se eu tiver esse meu token ali nos meus cookies, ele vai fazer o quê? Vai buscar as informações que estão aqui, ali naquele token. Tem informações naquele token, ele me responde com o usuário, e eu preencho esse usuário. Só que eu só vou fazer isso quando? Quando eu não tenho nenhum usuário. Então, se eu não tiver nenhum usuário, eu vou lá e faço alguma coisa. Só como é que a gente estava fazendo isso? Como é que a gente estava fazendo, buscando essas informações lá dentro ali do nosso... como é que a gente estava fazendo, buscando essas informações ali? A gente estava aqui, não era assim que eu montava o meu componente. Era quando eu fizesse um submit naquele meu formulário, ele rodava essa async function para fazer aquela nossa requisição. Ele dava ali o post. Beleza. Como é que eu faço para buscar informações que dependem de outro lugar? Então, fazer essa comunicação com a API, fazer coisas mais assíncronas aqui do lado do nosso, dentro do nosso componente. A gente tem que usar um outro hook. A gente até agora viu o useState, tem o useEffect, que é um hook que a gente vai usar para fazer esse tipo de comunicação para fora, quando a gente está esperando receber alguma informação e a gente quer fazer isso uma única vez. Ou uma única vez, ou várias vezes, a depender de uma variável mudando. Calma. Nesse caso aqui, a gente só quer uma única vez. A gente poderia, por exemplo, toda vez que alguma variável mudar, eu quero fazer essa busca de novo, essa comunicação ali de novo. E aqui, só para explicar a diferença, a gente não precisou desse useEffect, porque a gente não está sempre executando isso daqui. A gente só executa isso quando? Quando a gente dá o submit. Então, quando a gente coloca o logar. Aqui não. Se eu rodar isso aqui do lado de fora, ele sempre vai rodar. Então, toda vez que ele for destruindo o componente e montando ele de novo, quando ele for re-renderizando esse componente, ele vai fazer isso várias vezes. O useEffect não. Ele só vai rodar isso daqui uma vez quando o componente for montado, quando ele for inicializado e depois se alguma variável alterar, alguma variável que você quiser. Ele roda dessa forma. A gente abre aqui, vírgula. Vou colocar aqui entre chaves, é uma lista das variáveis que eu quero ficar monitorando para ver se elas vão alterar. No caso, não tem nenhuma. E aqui eu coloco o que eu vou executar aqui dentro. Beleza, dentro desse meu useEffect. A gente vai rodar uma função assíncrona, que vai fazer o quê? Vai fazer um get lá no endpoint, que vai fazer aquele check que eu falei para vocês do perfil. Ele vai ver se esse usuário ali está criado e a gente pode ver como é que vai ser esse endpoint. Mas para a gente fazer isso daí, de rodar de uma forma assíncrona, a gente vai precisar de const axios get, por exemplo, vai ser a nossa função assíncrona, que vai fazer o quê? E aqui, ó, já vou colocar um async, vai dar aquele nosso get no endpoint que a gente vai criar. E aqui dentro a gente vai fazer, simplesmente executar essa função. Pô, Diego, eu poderia matar tudo isso daqui e colocar isso aqui assim que ali no useEffect? Não, lembra, isso aqui é uma callback function que está sendo executada dentro do nosso useEffect. Então ela não pode ser assíncrona, ela vai zoar todo o rolê aqui do nosso useEffect. Então a forma recomendada de fazer é você criar uma função ali e você imediatamente já executa ela. No final das contas fica elas por elas. O que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai const
Axios Response, que vai ser a nossa resposta, await do que? Axios, a gente já tem o Axios aqui? Tem. Tem, a gente tinha mexido no default. Ponto .get, e aqui vai ser o nosso endpoint, e ele vai dar a nossa resposta. Só que o que a gente quer colocar aqui no endpoint seria tipo o perfil do usuário, as informações do usuário. A gente pode colocar profile ou tipo info, que vai ser dentro do users info, na verdade. Vai ser users, info, users, profile ou alguma coisa assim do tipo. Acho que profile vai ficar melhor. Show! A gente vem aqui nas rotas do usuário, que é onde a gente tem, e a gente vai ter um outro get aqui, ó. Então aqui a gente tem um get, vou copiar isso aqui, que a gente já tem isso aqui pronto, e aqui vai ser um get de barra profile, que a gente tem. Vou conectar com o banco de dados. Não preciso conectar com o banco de dados. Por quê? Eu quero pegar essas informações que já estão prontas. Aonde? Dos meus cookies. Como é que eu pego essas informações? Const, aqui eu vou desestruturar o token igual a rec.cookies. Beleza. Toda vez que eu recebo uma requisição, ele manda os cookies naquela requisição para mim. Então eu tenho, lá dentro dos meus cookies, eu tenho essa chavezinha. Lembra aqui, ó? Essa chave vai me entregar esse valor. Então eu vou ter esse valor aqui dentro dessa minha variável. E agora a gente vai fazer o processo inverso. A gente não tinha feito o jwt.sign. Ele criava aquele tokenzinho pra gente. Agora a gente vai usar o jwt verify, que ele vai pegar o nosso const user info igual, e vai ser aquele JSON que a gente está precisando. O que eu preciso passar aqui? O nosso token, e eu preciso passar a nossa secret or public key, jwt secret key. Mesma dinâmica do outro. Se eu trouxer opções e uma callback function, ele vira assíncrono. Se não, ele vai fazer isso de uma forma síncrona. No nosso caso aqui, o síncrono vai resolver. Beleza, vou chegar aqui, tem o meu user info. E aqui a gente vai simplesmente devolver isso aqui. E aqui poderia colocar isso aqui dentro do try, boa prática. Não preciso disso daqui, quero devolver o meu user info se ele tiver ali direitinho. E aqui, na verdade, tem que ter cookies ali, né? Ou aqui ele não vai devolver nada para mim. Ele devolve algo vazio. Aí, para a gente fazer isso, a gente tem que dar um check. Se tem o token, né? Então a gente faz um if. Ele até iria do lado de fora, né? If token, a gente faz esse try catch aqui. Else, ou seja, não tem token, a gente vai dar um Shift Alt seta para baixo, aqui ó, null. A gente volta com aquele usuário null. Então aqui ele cria, aqui se der algum tipo de erro fazendo isso daqui, e caso contrário, ou seja, não tem nenhum token, ele devolve o usuário null, que vai ser ó, basicamente a mesma coisa que a gente já tinha. Ele vai pegar essa coisa dali. Então a gente vai ter o Axios Response, só que a gente sabe que dentro do Axios Response o que a gente vai ter? Data. Então aqui a gente sempre pega o data, que vai ser, dentro da resposta tem várias coisas que ele manda. Ou a gente pode pegar o Axios Response mesmo, e a gente dá um console.log no nosso Axios Response, a gente vai ver. Então assim que ele começar, ele vai dar um get lá, e a gente já pode abrir o nosso terminal aqui, ó, para ver se vai dar algum problema. Então a gente vai chegar aqui, beleza, F5. Ele deu um get e deu um probleminha aqui. Qual foi o probleminha que deu? Tá, vamos ver se ele jogou algum erro. Deu um network. Ah, beleza, jogou um erro aqui. Aí ele tá me dizendo que cannot destructure property token of. Beleza, então ele não tá achando nada aqui. Ah, beleza, porque a gente tá tentando ler os cookies. Perfeito. Qual foi o erro que deu aqui? Mesma coisa que a gente tem, ó, quando a gente está querendo ler isso aqui, ó, rec.body. E a gente está querendo trazer o quê? Um JSON. Mas quando a gente quer trazer esse JSON, o que a gente fez aqui no index.js? Express.json. Eu parseei as informações no JSON. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa com um cookie parser, que ele vai fazer essa mesma coisa para a gente. Então aqui ó, vamos dar um cd backend npmi cookie parser, para a gente poder ler esses cookies ali das requisições que a gente tem. Então a gente vai trazer aqui ó, import cookie parser from cookie parser. E a gente roda ele aqui, ó. Shift Alt seta para baixo. Vamos rodar o nosso cookie parser, que é uma functionzinha. Ctrl S, agora deveria resolver o nosso problema. Então aqui tá certinho, a gente volta para cá, ó, F5, deu tudo certo agora. Aí a gente está conseguindo ler aquele cookie parser. Vem aqui, ó, data, olha lá o que a gente tem dentro do data. Teste 3, IAT, que aqui é um tempo, e aqui name, ID. Show de bola. Temos todas as informações que a gente precisa, só que aqui a gente só estava... O que a gente estava fazendo? Deixa eu fechar isso aqui que agora a gente não vai precisar.
A gente estava dando um console log Axios Response para não pegar o data. Agora a gente tem esse data e que a gente vai fazer user, set user na verdade, set user data. Data são as informações que a gente vai ter. Beleza, e aqui no routes a gente tinha feito alguma coisa só de teste? Não, a gente estava realmente mandando todas as informações que a gente queria. Então aqui, ó, deixa eu dar o F5 que ele rodou, olha o que ele já fez imediatamente. Ele foi lá, viu que a gente tem cookie, fez ali o verify, deu certinho ali, e o que ele está trazendo? O nosso teste 3. Agora, quando eu dou F5, ó, ele já traz ali, a gente já conseguiu tornar isso daqui persistente. Então a gente conseguiu. Toda vez que eu faço o meu login, ele envia as informações ali. Ele cria esse meu token, aqui com os meus cookies e guarda isso daqui. A gente vê as configurações que a gente tem que mexer. E quando a gente acessa aqui o nosso app, então quando ele está sendo montado, o que ele vai fazer? Vai dar um use effect. Cadê o nosso use effect? Faz essa requisição de get lá no users profile, que vê se existe token lá no nosso rec cookies. Vimos a parte de cookie parser, traz para cá e aí já carrega tudo direitinho. Perfeito. O negócio também que a gente viu, que o nosso register, a gente só montou um pouquinho dele. Ele tá ali com a tela direitinho. Aqui, por exemplo, se eu deletar esse meu token, ó, F5, ele deixou de persistir porque não tem nada ali. Mas, por exemplo, vem aqui, eu quero me registrar. Aqui a gente não está conseguindo se registrar. A gente fez o endpoint de post com as informações ali, ó, no body, só que a gente estava fazendo isso aqui, lá pelo RecBean. A gente não fez essas informações para cá. Então vamos montar isso daqui também direitinho. Então aqui a gente tem, ó, e-mail, name, password, tudo aqui bonitinho. Todas as informações estão aqui e a gente tem tudo certo também. Então, ó, name, e-mail, password, tudo aqui está montando do jeito que a gente quer. Perfeito. Quando a gente der o submit, então a gente tem aqui, ó, lá no nosso form, handle submit, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma requisição aqui também. Aqui a gente já tem ela prontinha, ó. Se eu tiver, ó, Ctrl, ponto e vírgula, e-mail, password e name, eu tenho que ter todas as três informações. Caso contrário, você precisa preencher o e-mail, o nome e a senha. Beleza, os três precisam estar preenchidos. O que eu vou fazer? Try await post. No login? Não, só no users. Só aqui que eu preciso dar esse post. Beleza, no users. Show de bola. Com quais informações? Aqui eu preciso passar as três. Ó. Name, e-mail e password, que são as informações que ele vai pegar aqui. Ó. Name, e-mail, password. Precisa ter essas três. Então eu faço essa validação aqui antes. Depois eu vou fazer o quê? Set user de set user doc. Eu estou pegando essas informações? Estou pegando ali. Então no próprio register eu posso fazer isso. Set redirect true. Então a gente está dizendo que vai redirecionar. E se tiver o redirect, ele vai para home já logado. Então você cria o usuário e loga ao mesmo tempo. Diego, eu só quero criar o usuário e depois direcionar ele para o login. Não tem problema. Você faria diferente. Aqui você não precisa do set user. E o redirect aqui você vai mandar para o login. Dá para fazer assim também. Mas assim eu gostei. Deu um erro ao cadastrar o usuário. Beleza, então aqui vamos tentar cadastrar um usuário. Vamos lá no nosso banco. Tem aqui quais são os usuários. Tem o teste 3 e o teste 4. Eu vou dar um refresh para ver se ele está certinho. Com o teste 3 e o teste 4. Beleza, vamos criar o teste 2, do jeito que a gente tinha antes. Então vem aqui, não tem nenhum erro. Vamos colocar teste 2, teste2, arroba teste2.com, teste 2, a senha. Perfeito. Registrar. Deu problema aqui, ó. Cannot. Vamos ver aqui no network que rolou. Users. Deu problema. Payload. O que ele enviou? Ele enviou as informações direitinho. Aqui no nosso preview, response, deu erro aqui. Vamos ver aqui no nosso terminal. Quais foram as informações que ele deu. Não deu problema nenhum aqui pra gente na hora de trazer isso. Então a gente tem o nosso post de usuário, encrypted password, e aqui era para ele dar esse nosso JSON com o usuário criado. E aqui enviou o usuário, mas ele não conseguiu criar por algum motivo. Aqui, provavelmente ele não vai estar aqui também, o nosso usuário, porque deu erro, perfeito. E aqui ele está dando um type error no nosso handle submit. E aqui, ele não conseguiu mostrar o erro. Então vamos fazer ele mostrar o erro. Aqui a gente está passando coisa demais. Então vamos só dar o error. Vamos dar um JSON.stringify do error. A gente traz exatamente o error ali do jeito que a gente quer. Volto para cá, pum, tenta ele fazer de novo. Agora ele conseguiu. Ele não tinha dado antes do jeito certo, mas criou o teste 2. Eu só mudei aqui no catch error e ele conseguiu criar. Não sei porque não foi da primeira vez.
Mas beleza. Tá aqui, ó. Teste 2 tá lá direitinho. Aqui ele jogou no network. E o outro tinha dado errado mesmo. Com o mesmo payload. Mas beleza. Preview, response, tá aqui direitinho, criou. Agora a gente não precisa mais criar ali pelo RecBeam. A gente consegue criar por aqui também. Show de bola. E aqui, o que a gente vai ter? Tá tudo certinho. Essa parte, tanto de register, todas as pontas que a gente tinha criado. Resolveu, ele registrou, jogou para lá. Se eu der um F5 aqui, ó. F5, o que ele fez, ó? Ele não criou ali o nosso usuário. Então, quando a gente fez esse register, ele não fez o sign. A mesma coisa que ele estava fazendo aqui, ó. Então, isso daqui, cadê? O nosso sign que a gente estava fazendo, a gente não precisa fazer isso única e exclusivamente no nosso login. No nosso register, a gente pode fazer essa mesma coisa. Então, isso aqui, ó, Ctrl C, a gente pode trazer isso aqui lá para o nosso register também, que é esse post que a gente tem aqui, ó. Const token, e aqui a gente vai criar esse token lá, new user doc, que a gente quer enviar, ao invés de mandar aquele outro. Mas aqui não é o new user doc. Eu quero fazer exatamente como eu fiz aqui. Então, new user obj, ele pega essas informações do user doc. Ó, vou copiar isso aqui, que tem exatamente as coisinhas que a gente vai precisar, que aí eu não pego tanta coisa. Então, ó, name tal de new user doc. O e-mail, ele já tem ali. Ah, não, eu só preciso o ID, na verdade. O resto eu já tenho todo. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, o ID lá do new user doc, name e e-mail, eu já tenho ali com suas informações. Isso aqui eu não preciso. Const new user obj, que era exatamente onde eu tinha. Perfeito. E aqui a gente pode devolver, inclusive, o new user obj. Aí eu quero fazer o quê? Posso matar essa daqui, só retorno essa daqui. Token, sign com new user obj. New user obj, junta essas três informações. Name daqui, e-mail daqui e ID, ele puxa lá do usuário, deu o token ali direitinho. Então vamos fazer isso com teste 1 e a gente consegue fechar. Então, register, teste1, arroba teste1.com, teste1, registrar, logou ali direitinho e criou o nosso token. Já vimos que deu certo, deu F5, gabarito aqui, conseguimos fazer. Então vou dar ali o nosso commit também da aula 5. Lembra, like no vídeo, deixa nos comentários o que você está achando desse mini curso aqui de MERN que a gente está tendo até agora. Lembra de dar o like que eu já pedi, se inscreve no canal, clica no sininho, que eu te vejo na próxima aula.